Souza, eu tenho 17 anos e estou no terceiro ano do ensino médio. Eu moro numa cidadezinha do interior de Goiás chamada Guaraíta e estudo num colégio estadual daqui mesmo, o Colégio Georgina. Eu nunca tinha tido contato com programação antes e nem era algo que eu imaginava que fosse acontecer de verdade, porque assim, era muito fora da minha realidade, entendeu? Não tinha contato nenhum com isso e por isso eu já não me imaginava fazendo isso, nem como possibilidade de carreira, nem nada. Porém, no fim de junho, a diretora da minha escola enviou no grupo da sala uma mensagem falando sobre esse projeto do meu primeiro site e aí eu me interessei quando vi lá as ODSs que seriam discutidas e tal. Eu achei muito interessante, inclusive, porque assim, são temas muito pertinentes, né? Então, eu falei assim, por que não? Toda forma de conhecimento é válida, a meu ver. Então eu fui lá, me inscrevi já imaginando como seria e tudo. E aí na primeira semana do curso, eu achei muito difícil, porque como eu falei, eu não tive contato nenhum com isso, então eu não conhecia nada, eu era completamente crua, não sabia nada. E alguns colegas parece que já tinham um certo conhecimento sobre isso, já conheciam algumas coisas, e eu ficava um pouco mal com isso. Falei assim, gente, será que só eu que estou boiando? E aí, na primeira semana mesmo, tipo, na semana que começou, e eu já pensei em desistir. Falei, não quero mais, não consigo. E aí eu conversei com o professor, conversei com algumas pessoas que eu conheço, e elas me motivaram bastante. E aí, quando eu parei para pensar um pouco sobre isso, eu decidi que eu precisava ficar lá por mim mesma e por outras pessoas que eu estava representando lá. Que é o seguinte, na minha sala, e eu acho que em todas as salas do curso, de qualquer curso de programação, tinham muito mais meninos do que meninas. Isso estava me incomodando, sabe? Ver essa discrepância, ver que os meninos estavam ocupando muito mais esse espaço do que as meninas, que eles estavam, acho que, se interessando mais. Então, assim, estava me incomodando um pouco e isso já me levou a escolher a ODS 5, que é a igualdade de gênero. Esse foi um dos motivos que me levou a escolher. O outro motivo é óbvio, que é porque eu sou, enquanto uma pessoa feminista e apoiadora de todos os movimentos feministas, eu vi a necessidade de discutir igualdade de gênero de maneira clara e didática para que as pessoas parassem de demonizar isso. Porque o que a gente muito vê hoje em dia são as pessoas falando que isso não pode acontecer e usando desculpas ridículas para isso não acontecer, para a igualdade de gênero não acontecer. Então, trazendo essa discussão de maneira didática, eu acho que é muito mais fácil das pessoas aceitarem isso e incorporarem isso na vida delas. Eu acho que não é novidade para ninguém o fato de que quando a gente se sente representado, quando a gente vê um igual ocupando um espaço de poder, isso de alguma forma nos motiva. A gente fica muito mais com a sensação de, nossa, eu consigo chegar lá também. Então, quando a gente percebe que a maioria dos espaços de poder é ocupada por homens, eu fico refletindo, como que as meninas, assim, as meninas crianças mesmo, vão pensar, vão crescer pensando, nossa, tem homem lá, será que eu não vou conseguir chegar? Quando ela consegue ver que é possível ter uma mulher ocupando esse cargo de poder e que ela também pode conseguir chegar lá, é muito mais fácil e se sente muito mais motivada. Os cursos da área de exatas e comunicações, as engenharias, enfim, são muito mais masculinas do que femininas. Então, são cursos que não são considerados para meninas, para mulheres. E a tecnologia hoje em dia eu considero um espaço muito masculinizado, porque a maioria dos seus ocupantes são homens, então as meninas assim não têm um incentivo para seguirem carreira nisso. Acho que por isso que talvez tivessem menos meninas do que meninos no curso, como eu disse lá mais no início. Então eu acho que é necessário que a gente tenha meninas querendo seguir essas áreas para futuramente incentivar outras meninas a seguirem essas áreas, para somente assim a gente conseguir chegar em algum nível de igualdade. Então, um programa como o meu primeiro site é extremamente necessário
para as pessoas poderem se conhecer, para as pessoas poderem saber que é possível. Como eu criei um site de igualdade de gênero, alguém pode entrar nele e ver o conteúdo e ver, nossa, realmente eu não tinha percebido essa lacuna na sociedade, mas agora eu tô percebendo por causa disso. Então, quando a gente cria conteúdo para as pessoas perceberem isso, elas podem se juntar até a causa, entendeu? Então, por isso eu digo a importância da discussão das ODSs. Porque são temas muito relevantes e muito pertinentes e que precisam ser discutidos, porque tem gente que não quer discutir, tem gente que quer esquecer que existe fome, que existe pobreza, que existe desigualdade no mundo. Tem gente que quer esquecer, mas a gente não pode esquecer. A gente precisa estar lembrando isso diariamente ao poder público, às pessoas. A gente precisa estar sensibilizando pessoas para que elas também queiram embarcar nessa luta de acabar com a fome, com a pobreza, com as desigualdades. Então, assim, as ODSs são necessárias, cursos como esse para poder motivar, para poder incentivar, para poder conscientizar pessoas, jovens como nós que estamos criando esses cursos, esses sites, são muito necessários. Então, eu prezo que aconteça muito mais cursos como esses, para que tenham mais oportunidades para as meninas, para que elas possam ver que elas podem chegar lá também. Não é só menino que consegue ser um nerd de TI, não é só menino. As meninas também conseguem. Não é só médico, não é só menino que consegue ser um bom cirurgião. As meninas também podem ser uma cirurgiã assim fantásticas. Não é só menino que pode ser astronauta, as meninas também podem. E a gente precisa estar mostrando isso para elas. Eu deixei alguns vídeos no site que demonstram claramente como os espaços que são considerados de poder, na visão de crianças, são considerados masculinos. Então a gente precisa desmistificar isso, a gente precisa quebrar essa barreira de menino e de menina. Não creio eu que isso vai acontecer agora, por agora, rapidamente. Não vai acontecer. Mas a gente precisa mudar a forma com que educamos as crianças, para que na época delas, elas consigam educar mais crianças. E assim, mudando esse ciclo de coisa de menino e menina, gente, isso é coisa do passado, não deve existir mais. É isso. Eu espero que todos tenham gostado do site, de verdade. Eu fiquei muito feliz com esse projeto. Eu fiquei, de verdade, muito impressionada, porque eu não achei que eu fosse conseguir no começo. E eu espero que vocês embarquem nessa luta comigo e com todas nós, todos. E que a gente consiga acabar com a desigualdade de gênero algum dia. Com a desigualdade de gênero e todas as desigualdades. É isso.